Empresário viúvo fez algo inesperado com sua empregada naquela Páscoa, e a partir daquele momento, nada mais foi igual. Ricardo estava parado ao lado da mesa, olhando seus 2 filhos pequenos pintando ovos de Páscoa com Dona Luciana, a empregada que cuidava daquela casa havia 3 anos. Os 2 riam, e ele não ouvia aquele som há muito tempo. Foi então que Ricardo tomou uma atitude que iria mudar completamente suas vidas para sempre. Ricardo desceu as escadas ainda de terno porque tinha planejado ir ao escritório mesmo sendo domingo. Ele fazia isso toda semana. Trabalhava nos feriados, nos fins de semana, nos dias santos. Trabalhar era o único jeito que ele conhecia de não pensar. Mas quando chegou ao corredor que dava para a sala de jantar, parou. Ouviu algo que não fazia sentido naquela casa. Risadas. 2 risadas de criança misturadas com a voz calma de uma mulher. Ele caminhou devagar até a porta e ficou ali, encostado no batente, olhando a cena sem ser visto. Alice e Bernardo estavam sentados à mesa grande de madeira, cada um com uma tiara de orelhas de coelho na cabeça, pintando ovos de Páscoa com pincéis pequenos e tintas coloridas espalhadas sobre um plástico que protegia a mesa. Luciana estava entre os 2, também usando uma tiara, com o uniforme preto de sempre e o avental branco amarrado na cintura, inclinada na direção de Alice, mostrando como segurar o pincel para não borrar a tinta que já estava no ovo. A mesa tinha cestas de vime com ovos já pintados, vasos de flores, potes de tinta abertos e uma desordem alegre que aquela casa não conhecia há quase 1 ano. Ricardo ficou parado ali por tanto tempo que perdeu a noção dos minutos. Não conseguia se mexer, não porque estivesse com raiva ou surpresa, mas porque aquela cena era tão parecida com algo que Juliana teria feito que doeu de um jeito físico, como se alguém tivesse apertado a mão dentro do peito dele. Juliana era assim. Ela transformava qualquer data em festa. Páscoa, aniversário, Dia das Crianças. Ela comprava decoração, fazia atividades, sentava no chão com os filhos e ficava horas brincando. E quando morreu, tudo isso morreu junto. O Natal anterior tinha passado em branco. O aniversário dos gêmeos, que caiu 3 meses depois do acidente, foi comemorado com um bolo comprado na padaria e 2 presentes que a secretária de Ricardo escolheu pela internet. Nenhum dos 2 quis soprar a vela. Ricardo achou que era normal. Achava que as crianças estavam só passando por uma fase. Não entendeu que eles estavam em luto, do jeito deles, do tamanho que cabia no corpo pequeno de cada um. Mas ali, naquela mesa, naquela manhã de Páscoa, Alice e Bernardo não pareciam crianças em luto. Pareciam crianças. Só isso. E a responsável por aquilo estava de tiara de coelho, com tinta azul no polegar e um sorriso nos lábios. Bernardo foi o primeiro a notar o pai na porta. Levantou o ovo que estava pintando, todo verde com manchas amarelas e respingos que iam além das bordas, e gritou com aquela alegria inteira que só criança de 4 anos tem. "Pai, olha o meu ovo!" Ricardo engoliu o nó na garganta, caminhou até a mesa e colocou a mão na cabeça do filho. "Ficou bonito, campeão." Alice puxou a manga do terno dele. "Pai, o meu é rosa com estrelinhas. A tia Lu me ensinou a fazer estrelinha." Ricardo olhou para o ovo da filha. Era rosa com pontos brancos que, se a pessoa olhasse com muita boa vontade, lembravam estrelas. Ele sorriu. Não um sorriso grande. Um sorriso pequeno, contido, que foi o máximo que os músculos do rosto dele conseguiram produzir naquele momento. Luciana tinha se afastado meio passo quando ele se aproximou. Estava com as mãos juntas na frente do corpo e os olhos baixos. "Desculpa, seu Ricardo, eu tomei a liberdade de comprar umas coisinhas para as crianças. Elas me pediram tanto durante a semana, e como o senhor estava dormindo, eu não quis acordar. Se o senhor quiser, eu tiro tudo." Ricardo olhou para ela. "Quanto você gastou?" R$ 47. "Eu tenho a notinha, posso mostrar." Ele ficou em silêncio.
R$ 47. Ele gastava mais do que isso num café da manhã no hotel quando viajava a trabalho. E R$ 47 tinham feito o que nenhuma quantia de dinheiro que ele tinha jogado em babás, brinquedos caros e terapeutas infantis conseguiu. Tinham feito seus filhos rirem. Fica de pé, ele disse. Luciana levantou devagar, com o corpo rígido. Achou que ia ser mandada embora. Achou que tinha passado do limite, que tinha feito algo que não cabia a ela fazer, que tinha se metido onde não devia. Pega uma tiara para mim também. Alice soltou um grito agudo de alegria. Bernardo bateu palmas e derrubou o pote de tinta verde que se espalhou pelo plástico. Luciana ficou parada por 2 segundos, processando o que tinha ouvido. Depois abriu um sorriso. O primeiro sorriso verdadeiro que Ricardo viu no rosto dela em 3 anos de convivência. E pegou uma tiara de orelhas azuis que estava dentro da sacola de compras. Ricardo colocou a tiara na cabeça, tirou o paletó, jogou sobre o encosto da cadeira, arregaçou as mangas da camisa social e sentou entre os 2 filhos. Me dá um ovo e um pincel. Bernardo empurrou um ovo cru na direção dele com as 2 mãos. Alice ofereceu o pincel dela, lambuzado de rosa. E ali, naquela mesa, naquele domingo de Páscoa, Ricardo pintou ovos por mais de 2 horas. No começo, ele não sabia o que fazer. Segurava o ovo com cuidado excessivo, como se fosse um objeto de valor, e passava o pincel com traços retos e sem graça. Bernardo olhou para o ovo do pai e franziu a testa. Pai, tá feio. Ricardo riu. Uma risada de verdade, que saiu do fundo e pegou até ele de surpresa. Então me ensina. Bernardo mergulhou o dedo na tinta verde e apertou contra o ovo do pai, deixando uma marca redonda e irregular. Assim, ó. Com o dedo é mais legal. Alice quis fazer também. Colocou o dedo na tinta rosa e apertou do outro lado. Em 5 minutos, o ovo de Ricardo estava coberto de digitais coloridas dos filhos, e ele olhava para aquilo como se fosse a coisa mais valiosa que já tinha segurado. Luciana observava de pé, perto da bancada, com os braços cruzados e os olhos brilhando. Ela não se sentou. Não achava que devia. Aquele era um momento do pai com os filhos. Ela estava ali só para servir. Ricardo percebeu. Luciana, senta aqui. Não, seu Ricardo, eu vou preparar o almoço. O almoço pode esperar. Senta. Ela puxou a cadeira da ponta e sentou. Alice imediatamente empurrou um ovo na direção dela. Tia Lu, pinta um para mim. Pinta o mais bonito de todos. Luciana pegou o ovo e o pincel fino e, com uma habilidade que surpreendeu Ricardo, começou a pintar flores pequenas com pétalas delicadas, usando 3 cores diferentes. Os dedos dela se moviam com uma precisão que não combinava com mãos que passavam o dia esfregando o chão e torcendo pano. Alice assistia com a boca aberta. Bernardo largou o próprio ovo para olhar. Até Ricardo parou o que estava fazendo. Onde você aprendeu a fazer isso? Ricardo perguntou. Luciana não tirou os olhos do ovo. Minha mãe pintava panos de prato para vender na feira. Eu ficava do lado dela desde pequena. Acho que aprendi olhando. Sua mãe era artista. Minha mãe era lavadeira, mas tinha mão boa para desenho. Ela terminou o ovo e entregou para Alice, que segurou com as 2 mãos como se fosse um tesouro. Esse é o mais bonito do mundo inteiro, a menina disse. Luciana passou a mão no cabelo da criança e não respondeu. Só sorriu. E naquele sorriso tinha tanta coisa guardada que Ricardo precisou desviar o olhar. Depois da mesa de Páscoa, Ricardo ajudou Luciana a limpar a bagunça enquanto as crianças corriam pela sala procurando os ovinhos de chocolate que Luciana tinha escondido antes de todo mundo acordar. Ele juntava os potes de tinta e ela passava o pano úmido na mesa. Trabalhavam em silêncio, lado a lado, e aquele silêncio não era pesado.
Era o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que não precisam falar para se entender. Luciana. Sim, seu Ricardo. Obrigado. Ela parou de passar o pano e olhou para ele. Não disse de nada, não fez gesto com a cabeça, não desconversou. Apenas segurou o olhar dele por 3 segundos, assentiu devagar e voltou a limpar. Foi o bastante. Naquela noite, Ricardo colocou os filhos para dormir pela primeira vez em meses. Normalmente, Luciana fazia isso. Ela dava banho, colocava o pijama, lia uma história e ficava no quarto até os dois apagarem. Mas naquela noite, Ricardo quis fazer. Sentou na cama de Alice, que dividia o quarto com Bernardo, e perguntou que história eles queriam ouvir. A do coelho que virou gigante, Bernardo pediu. Não, a da princesa que morava na lua, Alice reclamou. Uma de cada. Quem dormiu por último, ouve as duas. Os dois fecharam os olhos ao mesmo tempo, competindo para ver quem dormia primeiro. Em menos de 10 minutos, os dois estavam apagados. Ricardo ficou ali sentado entre as duas camas por mais um tempo, ouvindo a respiração dos filhos, olhando para os rostos pequenos e tranquilos. Alice dormia com a boca entreaberta. Bernardo agarrava um coelho de pelúcia que Luciana tinha dado para ele no mês anterior. Ricardo abaixou a cabeça e encostou a testa na beira da cama de Bernardo. Ficou assim por 1 minuto inteiro. Depois se levantou, apagou a luz e saiu do quarto. No corredor, encontrou Luciana saindo da cozinha com um copo de água. Ela parou. Ele parou. Eles dormiram rápido, Ricardo disse. É porque tiveram um dia cheio. Ele assentiu. Boa noite, Luciana. Boa noite, seu Ricardo. Ela entrou no quarto dela. Ele subiu para o dele, deitou na cama, acendeu o abajur e ficou olhando para a foto de Juliana no criado mudo. Era uma foto do casamento. Ela estava rindo, com o véu puxado pelo vento, os olhos apertados de felicidade. Ricardo pegou a foto e segurou com as 2 mãos. Eu não sei o que está acontecendo comigo, ele sussurrou, mas eu sei que as crianças estão bem, e eu acho que você ia gostar disso. Colocou a foto de volta, apagou a luz e ficou olhando para o teto no escuro até dormir. Na segunda-feira, Ricardo acordou às 6, como sempre. Tomou banho, vestiu o terno, desceu. A mesa do café já estava posta. Luciana estava na cozinha fritando ovos. As crianças ainda dormiam. Bom dia. Bom dia, seu Ricardo. Café está pronto. Ele sentou, tomou o café, comeu 2 fatias de pão com manteiga e um ovo frito. A comida de Luciana era simples, sem sofisticação, mas tinha um sabor que comida de restaurante não tinha. Ele sabia que era tempero caseiro, daquele jeito que gente que cresceu cozinhando desde cedo aprende. Antes de sair, ele parou na porta da cozinha. Luciana, hoje à noite eu preciso falar com você sobre um assunto. Pode ser depois que as crianças dormirem. Ela virou com a espátula na mão. O rosto fechou. Pode, seu Ricardo. Ele percebeu o medo nos olhos dela. Não é nada ruim. Ela relaxou um pouco. Tá bom. Ricardo saiu para a construtora. Passou o dia inteiro em reuniões, aprovando projetos, assinando contratos, negociando com fornecedores. Mas a cabeça dele não estava ali. A cabeça dele estava naquela mesa de Páscoa, vendo Alice mostrar o ovo pintado e Bernardo com tinta no nariz. No meio da tarde, a secretária dele, Sônia, uma mulher de 53 anos que trabalhava com ele desde o início da empresa, entrou na sala com uma pasta. Ricardo, a reunião das 4 foi cancelada. O engenheiro da obra do Tatuapé pediu para remarcar. Tá bom. Sônia ficou parada. Você tá diferente hoje. Diferente como? Não sei, menos carregado. Ricardo olhou para ela. Sônia conhecia ele bem o bastante para perceber coisas que ninguém mais percebia. Foi um domingo bom. Fazia tempo que você não dizia isso. Fazia. Sônia saiu da sala e fechou a porta sem dizer mais nada.
Às 7 da noite, Ricardo voltou para casa. As crianças correram para a porta quando ouviram o carro. Bernardo agarrou a perna dele. Alice pediu colo. Ele pegou os dois, um em cada braço, e levou até a sala. Luciana estava terminando de pôr a mesa para o jantar. Arroz, feijão, frango assado, salada. Comida simples, bem feita. Jantaram os 4 juntos, o que não era comum. Normalmente Ricardo chegava tarde e comia sozinho na cozinha. Mas naquela noite ele sentou com os filhos e com Luciana, e a conversa girou em torno dos ovos de Páscoa, do chocolate que Bernardo comeu escondido antes do almoço, e da novela que Alice gostava de assistir antes de dormir, mesmo sem entender nada da história. Depois do jantar, Luciana deu banho nos dois, colocou o pijama e levou para a cama. Ricardo ficou na sala esperando. 40 minutos depois, ela voltou. Dormiram. Senta, por favor. Ela sentou no sofá, na ponta, com as costas retas e as mãos sobre os joelhos. Ricardo sentou na poltrona de frente. Luciana, eu vou ser direto. Eu preciso de ajuda com as crianças e não é do jeito que está sendo agora. Ela empalideceu. Eu fiz alguma coisa errada? Pelo contrário, você fez tudo certo. É exatamente por isso que eu quero mudar a situação. Ele abriu uma pasta que tinha trazido do escritório. Eu quero alterar o seu contrato. Quero que você assuma oficialmente o cuidado das crianças. Não como babá, não como auxiliar, como a pessoa de confiança dessa casa. Luciana olhava para a pasta sem piscar. O salário novo seria de R$ 4.500. Vale alimentação de 600. E se você quiser, tem o quarto aqui na casa de segunda a sexta, reformado, com tudo que você precisar. Luciana abriu a boca e não saiu som. Ela ganhava 1.800. Aquilo era mais do que o dobro. Seu Ricardo, eu não tenho estudo para isso. Eu mal terminei o ensino fundamental. Eu sou empregada doméstica. Eu não tenho curso de nada. Meus filhos não precisam de diploma. Precisam de alguém que olhe para eles e enxergue o que eles precisam. Você é a única pessoa que faz isso. Mas e se eu não der conta? Você já dá conta. Há meses. A diferença é que agora vai ser reconhecido. Ela ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo. Ricardo não pressionou. Sabia que para ela aquilo não era só uma decisão profissional. Era uma mudança de vida inteira. Eu posso pensar? Pode. Me dá a resposta até quarta. Tá bom. Obrigada, seu Ricardo. Ela levantou e foi para o quarto. Ricardo ficou na sala, com a pasta aberta no colo, ouvindo os passos dela no corredor. Luciana entrou no quarto, sentou na cama e ligou para Wagner. Ele atendeu no segundo toque. Mãe, tudo bem? Ela contou tudo. O salário, o quarto, o contrato novo. Wagner ficou quieto por uns 10 segundos. Mãe, aceita logo. Vaguinho, e se eu errar? E se as crianças se machucarem comigo? E se eu não souber o que fazer se um deles ficar doente? Se... Mãe, para. Você me criou sozinha, sem dinheiro, sem marido, sem ninguém. Eu tô vivo, tô trabalhando, tô bem. Se você deu conta de mim naquelas condições, você dá conta de 2 crianças numa casa que tem de tudo. Luciana sentiu os olhos encherem. Eu tenho medo, filho. Eu sei, mas medo não é motivo para dizer não. Medo é motivo para rezar e ir em frente. Ela desligou, colocou o celular no criado mudo e ficou sentada no escuro do quarto por mais de meia hora, pensando em tudo o que tinha acontecido desde que entrou naquela casa pela primeira vez, 3 anos antes, quando uma agência de empregos mandou ela para uma entrevista, e quem abriu a porta foi Juliana, grávida de 7 meses, com um sorriso tão bonito que Luciana soube na hora que queria trabalhar ali. Juliana a tratou bem desde o primeiro dia. Nunca gritou, nunca humilhou, nunca fez ela se sentir menor. Quando os gêmeos nasceram, Luciana a ajudou nos primeiros banhos, nas primeiras mamadas, nas noites sem dormir. E quando Juliana morreu,
Luciana chorou escondida no banheiro de serviço por 3 dias seguidos, porque não achava que tinha o direito de chorar na frente de ninguém. Aquelas crianças não eram dela, mas carregavam pedaços de uma mulher que ela respeitava mais do que quase qualquer pessoa que tinha conhecido na vida. Na quarta-feira de manhã, antes de Ricardo sair para o trabalho, Luciana bateu na porta do escritório. Entra. Ela entrou, com o uniforme limpo e passado, o cabelo preso. Eu aceito, seu Ricardo. Ele levantou da cadeira e estendeu a mão. Bem-vinda, oficialmente. Ela apertou a mão dele com firmeza. A mão dela era áspera, com calos nos dedos, a pele ressecada de anos de água sanitária e detergente. E a mão dele era lisa, macia, com um relógio no pulso que custava mais do que ela ganhava em 6 meses. Mas naquele aperto, as 2 mãos tinham o mesmo peso. As primeiras semanas do novo arranjo correram sem grandes mudanças na rotina visível. Luciana continuava acordando às 5h30, preparando o café, organizando a casa, levando as crianças para a escola, buscando, dando banho, fazendo jantar, colocando para dormir. A diferença estava nos detalhes que só quem vivia ali dentro percebia. Ela agora planejava as refeições da semana num caderninho. Levava Alice e Bernardo ao parque nas tardes de quarta. Inventava brincadeiras com caixas de papelão, garrafas PET e cola. Sentava no chão do quarto e montava quebra-cabeça com os dois até as peças se esgotarem. Ricardo mandou reformar o quarto do fundo. Colocou cama nova, armário, uma cômoda, um espelho e um banheiro com chuveiro a gás. Luciana, quando viu o quarto pronto, passou a mão na colcha da cama e ficou em silêncio. Tá bom assim? Ricardo perguntou da porta. Tá melhor do que qualquer quarto que eu já tive na vida. Wagner começou a aparecer nos fins de semana para buscar a mãe. Chegava de ônibus, suado da oficina, com graxa nas unhas que nem sabão de coco tirava. Era um rapaz de 19 anos, magro, com o rosto sério da mãe e a mesma educação silenciosa. Cumprimentava Ricardo com um aperto de mão firme, lavava o prato depois de comer e nunca ficava na sala quando Ricardo estava assistindo televisão. Num sábado, Ricardo desceu para o almoço e encontrou Wagner na garagem, embaixo do capô do carro de Luciana. Um modelo velho que ela tinha comprado usado 3 anos antes e que vivia quebrando. O que você está fazendo? Ricardo perguntou. A correia estava cedendo. Se arrebentasse com ela dirigindo, ia travar o motor. Você entende disso? Trabalho com isso todo dia. Ricardo encostou na parede e ficou olhando o rapaz trabalhar. As mãos dele se moviam com uma segurança que lembrava a de Luciana, pintando aquele ovo de Páscoa. Gente que aprendeu fazendo, não lendo. Seu Ricardo, posso fazer uma pergunta? Faz. Wagner saiu debaixo do capô e limpou as mãos num pano. O senhor está tratando minha mãe bem? A pergunta veio direta, sem rodeio, sem medo. Ricardo olhou para o rapaz. Viu nos olhos dele a mesma coisa que via nos olhos de Luciana quando alguma coisa envolvia os filhos dele. Proteção. Tô, Wagner. E pretendo continuar tratando. O rapaz assentiu, voltou para baixo do capô e não falou mais nada. Numa terça-feira à noite, 2 semanas depois, Ricardo desceu para beber água e viu a luz da cozinha acesa. Luciana estava sentada na mesa com um caderno aberto, um lápis na mão e a testa franzida. Ela levantou rápido quando ouviu os passos dele. Desculpa, eu já estou indo dormir. O que é isso? Nada, seu Ricardo. Luciana, o que é isso? Ela hesitou. Depois virou o caderno na direção dele. Eu estou tentando terminar o ensino médio, pelo EJA, mas matemática me trava. Eu fico olhando para essas contas e não sai nada. Ricardo puxou a cadeira do outro lado da mesa e sentou. Me mostra onde você está. Seu Ricardo, não precisa. É tarde. Me mostra. Ela empurrou o caderno devagar. A página estava aberta em frações, 3/8 dividido por 2/5. Tinha marcas de borracha por toda a folha,
contas erradas apagadas e refeitas, e a resposta final estava errada por pouco. Eu dei aula de matemática num cursinho por 4 anos, antes da construtora. Posso te ajudar, se você quiser. Luciana olhou para ele sem acreditar. O senhor dava aula? Pagava a faculdade de engenharia com isso. Ele puxou o caderno, pegou o lápis e começou a explicar. Desenhou uma barra dividida em 8 partes, pintou 3. Depois, desenhou outra barra dividida em 5 partes, pintou 2. Mostrou como uma fração dividia a outra, invertendo e multiplicando, mas sem usar essas palavras. Usou as barras, os desenhos, o lápis batendo no papel. Luciana acompanhava com os olhos arregalados. Então eu multiplico de cima com o de baixo invertido? Isso, tenta essa aqui. Ele escreveu outra conta. Ela fez, errou. Ele mostrou de novo. Ela tentou outra vez, acertou. Eu acertei? Acertou. Luciana abriu um sorriso tão grande, tão genuíno, que Ricardo sentiu o peito apertar de um jeito que não tinha nada a ver com tristeza. Era outra coisa. Algo que ele não sentia há tempo demais e que não queria nomear. Obrigada, seu Ricardo. Ricardo, sem o seu... Ela parou de sorrir. Ficou séria. Eu não consigo. Tenta. Ricardo. Foi a primeira vez que ela falou o nome dele sem o tratamento formal. Saiu baixo, quase sussurrado, como se ela estivesse testando se tinha permissão. E a maneira como aquele nome soou na voz dela, naquela cozinha vazia, àquela hora da noite, fez alguma coisa mudar entre os dois. Não foi nada visível. Ninguém moveu a mão. Ninguém se inclinou, ninguém disse mais nada, mas o ar ficou diferente, o silêncio ficou diferente, e quando os olhos dele encontraram os dela, por 3 segundos que pareceram 30, os dois souberam que alguma coisa tinha acabado de nascer ali. Boa noite, Luciana. Boa noite. Ela fechou o caderno, levantou e foi para o quarto. Ricardo ficou na cozinha por mais 20 minutos com os cotovelos na mesa e as mãos no rosto. Aquilo não podia acontecer. Ela era funcionária dele. Morava na casa dele, cuidava dos filhos dele. Qualquer sentimento que estivesse surgindo precisava ser cortado pela raiz. Ele subiu para o quarto, deitou na cama e virou o rosto para o criado mudo. Juliana sorria na foto do casamento. Me desculpa, ele disse para a foto. Não sabia exatamente pelo quê, mas sentiu que precisava dizer. Nas semanas seguintes, as aulas de matemática viraram rotina. Toda terça e quinta, depois que as crianças dormiam, Ricardo sentava na cozinha com Luciana e explicava o conteúdo do EJA. Ela avançava rápido. Passou das frações para equações do 1º grau em 3 semanas. Ricardo ficava impressionado com a velocidade dela. Você é inteligente, Luciana, muito mais do que imagina. Eu não sou inteligente, só não tive chance. Ter chance não muda inteligência, só muda oportunidade. Ela olhou para ele com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Não era gratidão, não era admiração. Era algo no meio do caminho, algo que parecia dizer: eu sei que você me enxerga e isso me assusta. Durante aquelas noites, entre uma conta e outra, eles começaram a conversar sobre a vida. Não foi planejado, aconteceu do jeito que conversas verdadeiras acontecem. Um comentário puxa outro, uma pergunta abre uma porta, e quando a pessoa percebe, já contou coisas que nunca tinha contado. Luciana falou do pai que saiu de casa quando ela tinha 9 anos. Um homem que trabalhava em obra e bebia todo o pagamento no bar antes de chegar em casa. Um dia saiu para comprar cigarro e não voltou. A mãe dela esperou 1 semana, 2, 1 mês. Depois parou de esperar e começou a lavar roupa para 3 famílias do bairro para pagar o aluguel de um quarto e cozinha na Zona Leste. Luciana ficou sem estudar dos 13 aos 17 porque precisava ajudar a mãe. Quando a mãe morreu de câncer no útero, Luciana tinha acabado de fazer 17 anos e não tinha ninguém no mundo. 6 meses depois, engravidou de Wagner.
de um namorado que trabalhava num lava-rápido e sumiu uma semana depois de saber da gravidez. Ela criou o filho sozinha, trabalhando em 3 casas diferentes, pegando ônibus às 4 da madrugada e voltando às 10 da noite. Wagner ficava com a vizinha, uma senhora de 70 anos, que cuidava dele de graça porque gostava de Luciana e tinha pena do menino. Ricardo ouviu tudo em silêncio. Quando ela terminou, ele não disse que sentia muito, não disse que era uma guerreira, não disse nenhuma daquelas frases que as pessoas falam quando não sabem o que dizer. Ele contou a história dele, falou de Juliana, de como se conheceram na faculdade, num grupo de estudos de cálculo, de como ela era a pessoa mais organizada que ele já tinha visto na vida. Fazia planilha para tudo: supermercado, contas da casa, gastos do mês. Quando decidiram abrir a construtora, foi ela quem fez o plano de negócios inteiro num caderno pautado com caneta azul. Tinham R$ 8.000 emprestados de um tio e um escritório que era a sala de jantar do apartamento de 40 metros quadrados onde moravam. Nos 2 primeiros anos, não tiraram 1 centavo de lucro. Juliana trabalhava de dia numa escola como auxiliar administrativo e de noite ajudava Ricardo com os orçamentos da construtora. Dormiam 4, 5 horas por noite. Quando o primeiro contrato grande apareceu, uma reforma de um prédio comercial no centro, Juliana chorou sentada no chão da sala por 10 minutos seguidos. Não de tristeza, de alívio. E quando ela morreu? Luciana perguntou baixo. Ricardo apertou os lábios. Eu fiquei 1 semana sem tomar banho, sem comer direito, sem sair do quarto. A Sônia, minha secretária, que segurou a empresa, e as babás seguraram as crianças. Ou tentaram. E você? Eu quebrei, inteiro, e achei que nunca ia colar de volta. Luciana olhou para ele com olhos firmes. Mas colou. Colou? Tá aqui, tá trabalhando, tá cuidando deles do jeito que consegue. Tá sentado nessa cozinha me ensinando fração às 11 da noite. Isso não é estar quebrado, isso é estar remontando. Ricardo sentiu a garganta fechar, desviou o olhar para o caderno. Vamos voltar para a equação. Ela não insistiu, e as aulas continuaram. Mas a cada noite que passavam juntos naquela mesa, os olhares duravam 1 segundo a mais, os silêncios pesavam de um jeito diferente. E a distância entre os dois, que antes parecia um abismo intransponível entre patrão e empregada, ia diminuindo sem que nenhum dos dois tivesse coragem de admitir. A cada noite que passavam juntos naquela mesa, os olhares duravam 1 segundo a mais. Os silêncios pesavam de um jeito diferente. E a distância entre os dois ia diminuindo sem que nenhum dos dois tivesse coragem de admitir. Numa quinta-feira, depois de uma aula sobre equações do 2º grau que durou quase 1 hora, Luciana fechou o caderno e ficou olhando para as próprias mãos em cima da mesa. Ricardo percebeu que ela queria dizer alguma coisa. Esperou. Ricardo, posso te perguntar uma coisa pessoal? Pode. Você tem pensado em refazer a vida? Digo, com alguém? A pergunta caiu na cozinha como um copo de vidro no chão. Ricardo encostou nas costas da cadeira e ficou em silêncio por uns 10 segundos. Por que você está perguntando isso? Porque a Alice me perguntou hoje se o pai dela ia trazer uma mãe nova para casa. E eu não soube o que responder. Ricardo sentiu o estômago afundar. Ela perguntou isso na hora do banho, do nada. Eu estava passando shampoo no cabelo dela e ela disse: Tia Lu, será que meu pai vai trazer uma mãe nova? E o que você disse? Disse que o pai dela ia fazer o que fosse melhor para as crianças, mas ela insistiu, perguntou se eu podia ser a mãe nova. Ricardo parou de respirar por 2 segundos. Luciana continuava olhando para as mãos. Eu disse para ela que eu era a tia Lu, que ia sempre cuidar dela, mas que mãe era diferente. Ela não entendeu muito bem. Tem 4 anos. Para ela, mãe é quem cuida. Ricardo passou a mão no rosto. Luciana,
Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Eu só achei que você devia saber. Ela levantou, guardou o caderno e foi para o quarto. Ricardo ficou na cozinha até meia-noite. A pergunta de Alice girava na cabeça dele como uma roda que não parava. Será que meu pai vai trazer uma mãe nova? Uma criança de 4 anos não faz uma pergunta dessas por acaso. Faz porque sente falta. Faz porque vê nas outras crianças da escola algo que ela não tem em casa. Faz porque, por mais que Luciana estivesse ali todos os dias, a menina sabia que faltava uma peça. E a peça que ela escolheu para completar era justamente Luciana. Ricardo subiu para o quarto e sentou na beira da cama. Abriu a gaveta do criado mudo e tirou uma caixa pequena de veludo azul. Dentro estava a aliança de casamento de Juliana. Ele tinha guardado ali no dia do enterro e nunca mais abriu. Segurou a aliança entre os dedos, sentiu o peso leve do ouro, leu a inscrição por dentro. Juiry para sempre. Fechou a caixa, guardou na gaveta e deitou. No dia seguinte, sexta-feira, Ricardo saiu mais cedo da construtora e fez algo que não fazia há muito tempo. Passou numa livraria e comprou 2 livros infantis. Um sobre uma coelha que adotava filhotes perdidos e outro sobre uma família de ursos que morava numa árvore. Quando chegou em casa, as crianças estavam na sala assistindo desenho. Ele entrou, sentou entre os 2 no sofá e mostrou os livros. Alice pegou o da coelha. Bernardo pegou o dos ursos. "Pai, lê pra gente", Bernardo pediu. "Depois do jantar, na hora de dormir." Luciana apareceu na porta da sala, secando as mãos no pano de prato. Viu os livros, viu as crianças abraçadas no pai e ficou parada ali por uns 5 segundos. Ricardo levantou os olhos e encontrou os dela. Nenhum dos 2 disse nada. Mas naquele olhar cruzado, naquela sala com desenho passando na televisão e 2 crianças disputando o colo do pai, os 2 sentiram a mesma coisa ao mesmo tempo. E dessa vez, nenhum dos 2 desviou. Na semana seguinte, aconteceu algo que mudou a dinâmica daquela casa de vez. Era uma quarta-feira à tarde. Luciana tinha ido buscar as crianças na escola, e na volta, o carro velho dela falhou no meio de uma avenida movimentada. O motor morreu, o carro não ligava, e os 2 gêmeos estavam no banco de trás. Luciana tentou ligar o carro 4 vezes. Nada. Os carros atrás buzinavam. Alice começou a chorar. Bernardo ficou quieto, olhando pela janela com os olhos grandes. Luciana ligou para Ricardo. "Seu Ricardo, o carro morreu na Avenida Rebouças. Eu tô com as crianças e não consigo sair." A voz dela estava controlada, mas ele conhecia aquele controle. Era o mesmo que ele usava quando estava desesperado, mas não podia demonstrar. "Não desliga, eu tô saindo agora." Ricardo pegou o carro e atravessou a cidade em 28 minutos. Quando chegou, encontrou Luciana fora do carro, com Alice no colo, e Bernardo segurando a mão dela, parada no acostamento, com o pisca-alerta ligado. Ele estacionou atrás, saiu correndo, e a primeira coisa que fez foi pegar Alice do colo dela. A menina se agarrou no pescoço do pai e parou de chorar na hora. Bernardo soltou a mão de Luciana e abraçou a perna de Ricardo. Luciana ficou de pé, com os braços vazios, e pela primeira vez desde que Ricardo a conhecia, ela parecia frágil. Os ombros caídos, o rosto cansado, as mãos tremendo de leve. "Me desculpa. Eu devia ter trocado esse carro antes. Eu sei que ele estava com problema. O Wagner até falou, mas eu achei que ia aguentar mais um pouco." "Luciana, para. Ninguém está machucado?" "Não." "Então tá tudo bem." Ele chamou um guincho pelo celular, colocou as crianças no carro dele e mandou Luciana entrar no banco da frente. Ela hesitou. "Eu posso ir no de trás com eles." "Entra na frente." Ela entrou. Ricardo dirigiu de volta para casa em silêncio. As crianças adormeceram no banco de trás em menos de 10 minutos, exaustas do susto.
Quando chegaram, ele estacionou na garagem e desligou o motor. Mas ninguém desceu. Os dois ficaram ali, no carro parado, com as crianças dormindo atrás, ouvindo a respiração delas. Eu fiquei com medo, Ricardo. Era a segunda vez que ela usava o nome dele sem o tratamento. E dessa vez não saiu sussurrado. Saiu com peso, com verdade. Eu também. Quando você ligou, eu fiquei com medo de verdade. Eu não tô falando do carro. Ele virou o rosto para ela. Luciana estava olhando para frente, para a parede da garagem, com os olhos cheios de água. Eu tô com medo do que está acontecendo aqui, nessa casa, entre a gente. Ricardo sentiu o coração bater mais forte. Luciana, deixa eu terminar, por favor. Ele ficou quieto. Eu sei qual é o meu lugar. Eu sempre soube. Eu sou a empregada. Eu cuido da casa e das crianças. E eu gosto disso. Eu gosto demais dessas crianças. Mas eu não sou burra. Eu sei o que eu estou sentindo. E eu sei que não devia sentir. E eu sei que se alguém souber, vão dizer que eu estou me aproveitando, que eu planejei tudo, que eu quero o seu dinheiro, e nada disso é verdade. Eu dormia num colchão no chão antes de vir para cá. Eu não preciso da sua casa, eu não preciso do seu carro, eu não preciso de nada disso. Mas eu preciso ser honesta com o Senhor, porque a dona Juliana me ensinou que honestidade é a única coisa que pobre tem e que ninguém pode tirar. As lágrimas desceram pelo rosto dela, mas ela não soluçou. Chorou em silêncio, do jeito que gente que aprendeu a sofrer calada chora. Ricardo ficou olhando para ela por um tempo que ele não saberia medir. Depois, esticou a mão e colocou sobre a mão dela que estava no colo. Luciana olhou para as mãos juntas e depois para ele. Eu não sei fazer isso direito, Ricardo disse. Eu não sei o que é certo e o que é errado nessa situação. Eu sei que a Juliana morreu há 1 ano e que eu devia estar de luto, e eu tô. Eu sei que você trabalha para mim e que isso complica tudo. Eu sei que o mundo vai olhar para nós dois e vai pensar exatamente o que você disse. Mas eu também sei o que eu sinto quando eu sento naquela cozinha com você de noite. E eu sei o que eu senti quando você me ligou, dizendo que estava parada no meio da avenida com meus filhos. E isso que eu senti não é o que patrão sente por empregada. Luciana apertou a mão dele. Não disse nada. Alice se mexeu no banco de trás e resmungou alguma coisa sobre coelhos. Bernardo continuava apagado, com a cabeça tombada para o lado. Ricardo soltou a mão de Luciana devagar. Vamos entrar. As crianças precisam ir para a cama. Eles desceram do carro. Cada um pegou uma criança. Subiram em silêncio. Colocaram os dois na cama, cada um do seu lado do quarto. Ricardo cobriu Bernardo. Luciana cobriu Alice. E quando se encontraram na porta do quarto, os dois parados no corredor mal iluminado, Ricardo fez algo que não tinha planejado. Abaixou a cabeça e encostou a testa na testa dela. Ficaram assim por 5 segundos. Sem beijo, sem abraço. Só 2 testas encostadas e 2 respirações misturadas. Depois, ele se afastou. Boa noite, Luciana. Boa noite, Ricardo. Cada um foi para o seu quarto, e os dois passaram a noite acordados. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com uma decisão tomada. Precisava conversar com alguém antes de dar qualquer passo. Ligou para a Sônia. Eu preciso te pedir um conselho, mas tem que ser pessoal, não profissional. Sônia ficou calada por 3 segundos. Em 26 anos de trabalho juntos, Ricardo nunca tinha pedido conselho pessoal para ela. Pode falar, ele contou. Contou tudo. A Páscoa, as aulas de matemática, a conversa no carro, o que sentia. Sônia ouviu sem interromper. Quando ele terminou, ela respirou fundo. Ricardo, eu vou te falar uma coisa e você vai ficar bravo comigo. Fala. A Juliana ia querer isso. Ricardo sentiu o peito apertar. Como assim? Eu conheci a Juliana. Trabalhei com vocês dois desde o começo.
E eu sei que ela ia querer que os filhos dela tivessem alguém. E ia querer que você tivesse alguém. Ela não ia querer que você passasse o resto da vida trancado num escritório fugindo da própria casa. Mas é a empregada, Sônia. É a mulher que cuidou dos filhos dela, quando mais ninguém quis. Isso não é pouco. Ricardo ficou em silêncio. As pessoas vão falar, ele disse. As pessoas sempre falam. Falaram quando vocês abriram a construtora e quase faliram. Falaram quando vocês compraram aquela casa e acharam que era ostentação. Falaram quando a Juliana morreu e você sumiu por 2 semanas. E você sobreviveu a tudo isso. Vai sobreviver à fofoca também. Ele desligou com um nó no peito e uma clareza na cabeça que não tinha há meses. Naquele mesmo fim de semana, Wagner apareceu para buscar a mãe, como fazia todo sábado. Mas dessa vez, Ricardo pediu para conversar com ele na garagem. Os dois ficaram de pé, um de frente para o outro. Wagner com a camiseta da oficina e as unhas pretas de graxa. Ricardo com calça jeans e camisa social. Wagner, eu vou ser direto com você porque acho que você merece. Tá bom. Eu quero ficar com a sua mãe, não como patrão, como homem. Wagner não moveu um músculo do rosto. Ficou parado, com os braços cruzados, olhando para Ricardo com uma seriedade que fazia ele parecer muito mais velho do que 19 anos. O senhor gosta dela de verdade? Gosto. Quanto? Eu não sei medir isso em quantidade, Wagner. Então mede assim. Se amanhã o senhor perdesse tudo, a empresa, a casa, o carro, o senhor ainda ia querer ela do seu lado? Ricardo não pensou. Ia. Wagner descruzou os braços. Então cuida dela direito, porque se o senhor machucar minha mãe, eu não tenho empresa, não tenho dinheiro, não tenho nada, mas eu tenho braço e eu uso. Não era ameaça. Era um filho protegendo a mãe do único jeito que sabia. Ricardo estendeu a mão. Wagner apertou. E naquele aperto entre o empresário e o mecânico, entre o homem que tinha tudo e o rapaz que tinha só a mãe, nasceu um respeito que ia durar muito mais do que qualquer contrato. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Ricardo desceu para a cozinha na hora de sempre. Luciana já estava lá, com o caderno aberto, mas ele não sentou para ensinar matemática. Puxou a cadeira para o lado dela, não para o lado oposto da mesa. Luciana olhou para ele com os olhos arregalados. Hoje não tem aula, ele disse. Tem o quê? Conversa. Ele respirou fundo. Eu falei com a Sônia e falei com o Wagner. Luciana arregalou mais os olhos. Você falou com meu filho? Falei. Porque o que eu vou te dizer agora é sério demais para eu fazer escondido. Ela apertou as mãos no colo. Luciana, eu não sei como se faz isso. Eu só namorei uma mulher na vida e ela virou minha esposa e agora ela não tá mais aqui. Eu não sei dar cantada, não sei ser romântico, não sei fazer nada do que os outros homens fazem. Mas eu sei que quando você tá por perto, eu respiro melhor. E eu sei que meus filhos são mais felizes desde que você tá nessa casa. E eu sei que quando a gente senta nessa mesa de noite, eu não quero que a aula acabe. Luciana estava com os olhos cheios de água e o queixo tremendo. Eu sei que vai ser difícil, sei que as pessoas vão falar, sei que sua vida vai mudar de um jeito que talvez você não queira. E sei que eu não tenho o direito de te pedir nada, porque eu já te peço demais. Mas eu tô te pedindo mais uma coisa. Fica, não como empregada. Fica como a pessoa que você já é nessa casa. Luciana abaixou a cabeça e as lágrimas caíram no caderno de matemática, borrando uma equação que ela tinha resolvido na noite anterior. Ficou assim por um tempo, chorando em silêncio, e Ricardo não tocou nela. Esperou. Ricardo, eu sou empregada doméstica. Eu não terminei o ensino médio. Eu moro num quarto no fundo da sua casa. Eu não tenho nada para te oferecer. Você me ofereceu o que ninguém mais ofereceu. Deu paz para os meus filhos. Deu sentido para essa casa. E me fez lembrar que eu ainda estava vivo. Ela levantou o rosto.
Os olhos vermelhos, o nariz molhado, o cabelo escapando do coque. Não era uma cena bonita do jeito que o cinema mostra. Era real, crua, humana. E a dona Juliana? A Juliana ia gostar de você. Aliás, ela gostava. Ela me disse uma vez que você era a pessoa mais confiável que ela já tinha contratado. E a Juliana não elogiava fácil. Luciana soltou um soluço curto e passou a mão no rosto. Eu tenho tanto medo, Ricardo. Eu também. E se der errado? E se der certo? Ela riu pelo nariz, ainda chorando. E naquela risada misturada com choro, naquela cozinha simples, àquela hora da noite, Ricardo soube que tinha tomado a decisão certa. Ele esticou a mão sobre a mesa. Luciana olhou para a mão dele, depois para o rosto dele, depois de volta para a mão. Colocou a dela por cima, os dedos ásperos dela sobre a palma lisa dele. Ficaram assim por um tempo sem falar. A geladeira zumbia. O relógio da parede marcava 11h42. O caderno de matemática continuava aberto entre os dois. E aquela cena, dois adultos de mãos dadas numa cozinha silenciosa depois de meia-noite, era a coisa mais verdadeira que tinha acontecido naquela casa desde que Juliana morreu. Os meses que se seguiram não foram fáceis. Ricardo e Luciana não saíram de mãos dadas para o mundo no dia seguinte. Não houve declaração pública, não houve mudança brusca, não houve nada que chamasse atenção. O que houve foi uma transição lenta, cuidadosa e cheia de tropeços. Luciana continuou dormindo no quarto do fundo por mais 3 meses. Ricardo não pressionou. Ela precisava de tempo para entender que aquilo era real, que não ia desaparecer, que ele não ia acordar um dia e mudar de ideia. As aulas de matemática continuaram. As conversas à noite também. Mas agora, quando terminavam, Ricardo acompanhava Luciana até a porta do quarto dela e os dois se despediam com um abraço. No começo, os abraços duravam 2 segundos, depois 5, depois 10, e num deles, Ricardo encostou os lábios na testa dela e ficou ali por um tempo que nenhum dos dois contou. As crianças perceberam antes de qualquer adulto. Numa manhã de sábado, Alice estava desenhando na mesa da sala enquanto Bernardo brincava com blocos no chão. Ricardo e Luciana estavam na cozinha preparando o almoço juntos, coisa que tinha virado hábito. Ricardo cortava os legumes e Luciana temperava a carne. Em algum momento, ele passou atrás dela para pegar o sal e encostou a mão nas costas dela de leve, quase sem perceber. Alice, que tinha vindo até a porta da cozinha pedir suco, viu e sorriu. Não disse nada, só sorriu e voltou para o desenho. Naquela noite, na hora de dormir, Alice puxou a manga de Ricardo e sussurrou no ouvido dele. Pai, a tia Lu é a nossa mãe nova? Ricardo sentiu o coração parar. Olhou para a filha, para aqueles olhos grandes e castanhos, que eram iguais aos de Juliana, e não soube o que dizer. A tia Lu é a tia Lu, filha. Mas ela cuida da gente igual mãe. Cuida! Então ela é mãe. Para uma criança de 4 anos, a lógica era simples. E talvez, pensou Ricardo, fosse a lógica mais honesta que ele já tinha ouvido. A mãe dele, Dona Ivone, foi a primeira pessoa da família a saber. Ricardo a visitou num domingo de manhã, sozinho, e contou enquanto ela servia café com bolo de fubá na cozinha do apartamento dela em Santana. Dona Ivone tinha 71 anos, era viúva há 9 e tinha a língua mais afiada da família inteira. Mãe, eu tô com a Luciana. Dona Ivone parou com a xícara a meio caminho da boca. A empregada? Sim. Ela colocou a xícara na mesa, cruzou os braços e olhou para o filho. Desde quando? Alguns meses. E as crianças sabem? Elas sentem. Ainda não sentei para explicar. Dona Ivone ficou em silêncio por um tempo que fez Ricardo suar frio. Ela é boa pessoa? É a melhor pessoa que eu conheço depois da Juliana. Cuida bem dos meus netos? Cuida como se fossem dela.
Dona Ivone pegou a xícara de novo e tomou um gole. Então traz ela aqui domingo que vem pro almoço e diz pra ela que eu gosto do arroz bem soltinho. Ricardo soltou o ar que nem sabia que estava segurando. Mãe. Ricardo, eu sou velha, não sou burra. Eu vi como aquela mulher trata seus filhos. Vi no aniversário deles, quando ela foi a única que lembrou de fazer brigadeiro porque sabia que o Bernardo gostava. Eu posso não ter estudo, mas eu conheço gente boa quando vejo. No domingo seguinte, Ricardo levou Luciana e as crianças para o almoço na casa de Dona Ivone. Luciana estava tão nervosa que trocou de roupa 3 vezes antes de sair. Vestiu um vestido simples, azul claro, que tinha comprado com o primeiro salário novo. Wagner emprestou o carro da oficina porque o dela ainda estava no conserto. Quando chegaram, Dona Ivone abriu a porta e olhou para Luciana de cima a baixo. Luciana engoliu seco. A senhora é Dona Ivone. Prazer, eu sou a Luciana. Eu sei quem você é. Entra, o almoço está quase pronto. Luciana entrou com as pernas bambas. Mas no meio do almoço, enquanto Dona Ivone contava histórias de quando Ricardo era criança e fazia birra no supermercado, Luciana riu de verdade pela primeira vez naquela mesa. E quando Dona Ivone pediu para ela provar o tempero do feijão e Luciana sugeriu um pouco mais de louro, a velha olhou para ela com um respeito que não precisou de palavras. Na saída, Dona Ivone puxou Luciana pelo braço e falou baixo. Cuida do meu filho. Ele finge que é forte, mas por dentro tá todo remendado. Eu sei, Dona Ivone. E cuida daqueles netos. Com a minha vida. A velha apertou a mão dela e soltou. E Luciana desceu as escadas do prédio com os olhos molhados e o peito cheio de algo que ela não sentia desde a morte da própria mãe. Aceitação. Nem todo mundo aceitou tão bem. O irmão de Ricardo, Tiago, engenheiro como ele, que morava em Campinas e aparecia pouco, ligou num domingo à noite com a voz carregada. Ricardo, a mãe me contou. Você enlouqueceu? Não. Ela é sua empregada. Era. Agora é minha companheira. O pessoal vai falar que ela te deu golpe, que planejou tudo, que esperou a Juliana morrer para dar o bote. Ricardo apertou o celular com tanta força que os dedos ficaram brancos. Tiago, a Luciana limpou a merda dos meus filhos quando nenhuma babá quis ficar. Ficou até de madrugada com o Bernardo quando ele teve febre de 39 e eu estava viajando. Pintou o ovo de Páscoa com eles quando eu não conseguia nem olhar para a data no calendário. Se isso é golpe, então eu quero levar golpe pro resto da vida. Tiago ficou calado. Eu não tô te pedindo aprovação, tô te informando. Tá bom, Ricardo, só espero que você saiba o que tá fazendo. Eu sei, desligou. Ficou parado na sala, com o celular na mão, respirando fundo. Luciana apareceu na porta. Era o Tiago? Era. Ele não gostou. Não. Luciana encostou no batente da porta. Eu entendo ele, Ricardo. Se fosse meu irmão, eu também ia desconfiar. Mas você não é golpe nenhum. Eu sei, mas ele não sabe. Ele não tá aqui todo dia. Ele não vê. Então, com o tempo, ele vai ver. Ela assentiu devagar. E naquela noite, pela primeira vez, Luciana não dormiu no quarto do fundo. Ricardo estendeu a mão para ela no corredor, e ela a apertou, e os dois subiram a escada juntos, devagar, em silêncio, como se cada degrau fosse uma decisão sendo confirmada. 6 meses depois daquela primeira Páscoa, a vida naquela casa era outra. Luciana não usava mais uniforme. Tinha se matriculado no EJA e ia para as aulas 3 vezes por semana à noite, enquanto Ricardo ficava com as crianças. Tinha tirado a carteira de motorista, porque Ricardo insistiu e pagou as aulas. E agora dirigia um carro que funcionava de verdade. Wagner tinha sido promovido na oficina e fazia curso técnico de mecânica aos sábados. Aparecia para almoçar todo domingo. Alice e Bernardo chamavam ele de Vaguinho e disputavam quem ia sentar no colo dele.
Dona Ivone ligava toda quarta-feira para falar com Luciana, e as duas conversavam por mais de meia hora sobre receitas, novela e as artes dos netos. Tiago demorou 4 meses para aparecer. Quando veio, ficou calado quase o almoço inteiro. Mas na hora da sobremesa, quando viu Bernardo subir no colo de Luciana e pedir para ela contar a história do coelho gigante, e Luciana contar inteira de memória, fazendo vozes diferentes para cada personagem, Tiago olhou para Ricardo e fez um aceno pequeno com a cabeça. Não disse nada, não precisou. Na véspera da Páscoa seguinte, exatamente 1 ano depois daquela manhã que mudou tudo, Ricardo entrou na sala de jantar e encontrou a mesa montada do mesmo jeito. Tiaras de coelho, ovos para pintar, tintas, pincéis, cestas, mas dessa vez tinha mais gente. Wagner estava sentado na ponta, com uma tiara verde que Alice tinha escolhido para ele. Dona Ivone estava na outra ponta, sem tiara porque disse que era velha demais para isso, mas com um pincel na mão e um ovo na frente. E no meio, Luciana, Alice e Bernardo, cada um concentrado no ovo que pintava. Ricardo parou na porta, igual ao ano anterior, mas tudo era diferente. Alice levantou a cabeça. "Pai, vem! Sua tiara está aqui!" Era a mesma tiara azul de orelhas de coelho. Ele colocou na cabeça, sentou ao lado de Luciana e pegou um ovo. "Esse ano eu quero fazer um bonito de verdade." "Ano passado ficou horrível mesmo", Bernardo disse, e a mesa inteira riu. Luciana encostou o ombro no braço de Ricardo de leve. Ele olhou para ela. Ela sorriu. Não era um sorriso grande, era um sorriso pequeno, daqueles que só quem conhece a pessoa sabe ler. E naquele sorriso estava tudo. O medo que ela sentiu no dia do carro parado na avenida, o choro na cozinha àquela hora da noite, o aperto de mão na garagem com Wagner, a primeira noite que ela subiu a escada com ele, os meses de luta silenciosa contra o julgamento dos outros, e a certeza de que nada daquilo tinha sido em vão. Ricardo pintou o ovo inteiro de azul e entregou para Luciana. "Para você", ela pegou. "Azul? Da cor da tiara que eu estava usando no dia que tudo mudou." Luciana apertou o ovo nas mãos e baixou o rosto. Dona Ivone, da ponta da mesa, olhou para os dois e depois para o teto, como se estivesse falando com alguém lá em cima. Wagner pigarreou e fingiu que estava concentrado no próprio ovo. Alice e Bernardo continuaram pintando, alheios ao peso daquele momento, porque para eles era só mais uma Páscoa feliz, e era exatamente isso que deveria ser. Naquela noite, depois que todos foram embora e as crianças dormiram, Ricardo e Luciana ficaram sentados na sala, com as pernas esticadas no sofá e os pés se tocando por baixo da manta. A televisão estava ligada, mas nenhum dos dois prestava atenção. "Luciana, lembra quando você me perguntou se eu pensava em refazer a vida?" "Lembro." A resposta é sim, e eu já refiz. Ela virou o rosto para ele. "Comigo. Com você." Ela encostou a cabeça no ombro dele e fechou os olhos. Ricardo ficou ali, com o peso da cabeça dela no ombro, olhando para a sala silenciosa, para os ovos de Páscoa secos e coloridos que ainda estavam na mesa de jantar, para as tiaras penduradas no encosto das cadeiras, e pensou em Juliana. Não com dor, não com culpa, com gratidão, porque ela tinha escolhido Luciana para cuidar daquela casa. E Luciana tinha cuidado de tudo que Juliana deixou para trás. Numa tarde, meses depois, Ricardo chegou em casa e encontrou Alice e Bernardo na mesa da cozinha fazendo o dever de casa. Luciana estava ao lado, ajudando Alice com uma conta de somar. Os lápis coloridos espalhados, as borrachas pelo chão, a bagunça organizada de sempre. Bernardo levantou a cabeça. "Pai, a mãe está me ensinando a fazer continha." Ricardo parou, olhou para Bernardo, depois olhou para Luciana. Ela tinha os olhos arregalados, a boca entreaberta, parada no meio de um gesto com o lápis suspenso no ar.
Era a primeira vez que Bernardo a chamava de mãe. Alice nem percebeu. Continuou olhando para o caderno. Mãe, 9 mais 7 é quanto? Luciana abaixou o lápis devagar. As mãos tremiam. Olhou para Ricardo, pedindo com os olhos uma permissão que ele já tinha dado há muito tempo. Ricardo encostou no batente da porta, cruzou os braços e assentiu. 16, meu amor. Luciana respondeu com a voz trêmula. 9 mais 7 é 16. Ricardo ficou ali, em silêncio, observando Luciana enxugar os olhos com as costas da mão, enquanto continuava ensinando as crianças, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo tinha acontecido. Naquela cozinha, naquela tarde comum, sem festa, sem tiara de coelho, sem ovo de Páscoa, a peça que faltava finalmente encaixou. E quando Alice levantou o caderno mostrando a conta certa e disse, Mãe, eu acertei! Luciana segurou o rosto da menina com as 2 mãos, beijou a testa dela e respondeu com a voz mais firme que Ricardo já tinha ouvido. Acertou, minha filha. Você acertou tudo.